Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula de questões de língua espanhola, aula Enem, né? Temos essa questão de 2017 que fala da carta de despedida a Fidel, abril de 1965. Então foi Che Guevara que escreveu, né? Isso está disponível, parece que em um site de biografia do Che Guevara. Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la atención de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real de hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto que en la revolución se triunfa o se muere. Si es verdadera, muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despedido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que já é mío. Então, Che Guevara escreve essa carta a Fidel, né, falando sobre a questão da revolução que é da revolução cubana e sobre, né, todo esse amadurecimento de conhecimento que eles estiveram. Então, vamos lá. No fragmento da carta que escreveu a Fidel Castro, antes de deixar Cuba, Che Guevara associa a sua aceitação da morte a um convite que recebeu de Fidel Castro. Em nenhum momento ele fala disso, tá? Ele não fala dessa associação que ele faz da morte, né, a um convite que recebeu de Fidel Castro. B. Questiona o triunfo de um processo revolucionário que recebeu de Fidel Castro? Não, pelo contrário, ele não questiona, ele se sente muito orgulhoso em relação a isso. Comenta o abalo que os dois sentiram diante da possibilidade de morrer do combate? Sim. Ele fala sobre essa situação, essa possibilidade dessa morte e tudo mais, mas que seria algo, né, de orgulho e tudo mais. Destaca que os conflitos dramáticos são esquecidos com o passar do tempo? Não, ele fala que isso é uma coisa que deixou marcante. Salienta as imprudências que resultam na morte de muitos companheiros? Não, ele não chega a falar dessa questão da imprudência, né? Mas ele fala da despedida do companheiro e tudo mais, do povo, que ele fez, né, pela essa revolução. Então, a gente fica com a letra C, né, que ele fala da possibilidade dessa morte durante esse combate. Questão ainda de 2017, também é uma carta, senhor Tenente Manuel Isidoro Belsu, Herrón de Puca Cruz, La Paz, Bolívia. Manuel, mi querido Manuel, dejé que mi caballo me guiara por senderos inesperados. Y aquí estoy, sola, en un bedecito escondida entre las sierras. Todo es verdea, todo azulea, salpica el blanco. Los azahares de las naranjas te extrañó mucho y muchísimo, como nunca, Manuel. Tuve que hacer este viaje para darme cuenta, valia a pena. Então, ela fez essa viagem para ver, né, se valia a pena. Tuve que hacer este viaje para darme cuenta. Então, Juana Manuela, mucha mujer, Barcelona, né? Isso é uma carta. Isso tá todo uma característica de uma carta. Né, com quem ela fala, a data, né? Ela escreve, né, sobre isso. A saudação utilizada na introdução da carta, além de estabelecer interação, aporta um caráter intimista ao texto. Sim, mostra muito essa questão da intimidade do texto. Reforçar a estrutura formal da apresentação do destinatário? Não, ele não apresenta estrutura formal. Já que tem uma intimidade, não é formal, né? Antecipar as características psicológicas do destinatário? Não. Expressar o carinho do emissor pelo destinatário? Sim. Ela expressa o seu carinho quando ela fala mi querido, né? Mostra essa questão dessa intimidade. Evidenciar a importância da mensagem, enfatizar a solidão do emissor, também não, tá? Essa é uma das questões que eu considero uma das mais fáceis, né?
Questão de 2017 também, que é uma questão, que é a última que a gente vai tratar hoje, tá? É uma questão de publicidade, de venda, tá? É como no ter um LCD. Solo contando con Plan TV Plus HD podrás disfrutar a imagen de alta definición en tu LCD. Nadie de tanta variedad de programación en alta definición. Además, vas a poder pausar, rebobinar en vivo y grabar hasta 400 horas de seus programas favoritos. Então, ele vai fazer uma propaganda com relação a essa televisão. A imagem da televisão, aliada ao conteúdo verbal no anúncio, tem a função de promover a venda de aparelhos da LCD e o descarte de televisores considerados obsoletos. Ele não fala por essa questão do descarte, tá? Incentivar a compra de um produto sem o qual o aparelho será subutilizado? Sim. Contrastar as características de aparelhos de televisão novos e antigos? Não. Ele não faz um contraste, não. Ele, no momento, ele faz isso. Destacar a alta tecnologia. Você poderia se confundir pela imagem e texto que ele fala, né? Mas não é essa a função, tá? Qual é a função? Quando você mostra uma televisão, você vai fazer o quê? Você está incentivando com que a pessoa compre algo novo. Destacar a alta tecnologia empregada nos aparelhos LCD, também não. Demonstrar a superioridade dos aparelhos LCD sobre os televisores convencionais, também não. É incentivar realmente a compra do produto, tá? Gente, quando você vê publicidade, normalmente é incentivo de compras. Normalmente, mas não é sempre, tá? Fiquem atentos a isso. Sempre atentos também aos verbos utilizados no início. Promover, incentivar, contrastar, destacar, demonstrar. Tudo isso é importante a gente perceber nas interpretações. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. E qualquer dúvida podem falar comigo. Beijo.